Valendo. Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, esteja bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Comunicast, dessa vez aqui, o episódio 36, ou seja, estamos na semana 36 desse ano, que está voando, passando muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito massa, que eu creio, tenho convicção de que tem muita aplicabilidade na minha vida e também na sua. Nós vamos falar sobre isso aqui, Jesus, o exemplo de servo, onde vamos aprender um pouco sobre como o serviço de Jesus nos atinge e como também nós podemos glorificá-lo através do nosso serviço cristão. Trouxe um convidado muito especial para falar sobre isso aqui hoje, mas antes de apresentá-lo, deixa eu me apresentar rapidinho e também dar 3 avisos para você que está nos ouvindo. Primeiro, sou Felipe Martinelli, talvez você já me conheça aqui de outros podcasts, mas caso seja a sua primeira vez, sou um carioca, na verdade, interior do Rio de Janeiro, moro em Curitiba, passando um pouquinho de frio aqui, a minha voz está um pouco diferente porque eu estou vindo de uma crise de sinusite, então é meio tenso a virada de clima aqui. Sou um botafoguense, que esse ano estou muito feliz com o meu time, torcendo para que ele seja campeão de alguma coisa, membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba e hoje também trabalhando aqui no Conexão Universitária em Ministérios Pão Diário. Os 3 avisos rápidos para você. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso aplicativo do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo o nosso link. Baixa lá, principalmente se você é um jovem universitário que tem um grupo cristão dentro de alguma universidade. Lá você pode cadastrar o seu grupo para que outras pessoas, ao acessarem o aplicativo, possam ali procurar um grupo na sua cidade, na sua nova universidade e também achar esse grupo que talvez pode ser o seu, para que essa pessoa seja inserida e tenha amigos cristãos também no decorrer dessa caminhada universitária. Segundo aviso, se você ainda não nos seguiu no Instagram, @coune.conexãouniversitária, nos siga lá, nosso arroba está aqui embaixo, para que você possa também ter acesso ao nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente tem produzido para abençoar a sua vida. Também te lembrar de ter um relacionamento diário com a palavra do Senhor, tá bom? E o meu último aviso, só o melhor, uma lembrança, esse podcast que a gente está fazendo aqui, né, em oferecimento Ministérios Pão Diário, é baseado no nosso livro Maturidade Espiritual, que é o nosso livro com 52 reflexões durante o ano para abençoar e edificar a sua vida. E também para que você faça aí no seu grupo, ou na sua célula, no seu grupo universitário, com as pessoas à sua volta. Tá bom? Terminando esses avisos, terminando essa breve apresentação, quero chamar aqui o convidado Danilo Antunes, meu primo, pastor, que é um grande exemplo para mim também, que eu tenho o privilégio de estar gravando aqui hoje. Danilão, a palavra está contigo, se apresenta aí para a galera poder te conhecer um pouco mais. Bom, primeiro, obrigado, Felipe, pelo convite. Muito legal estar aqui nessa conversa. Eu sou o Danilo Antunes, eu sou natural do interior do Rio de Janeiro também, nascido e crescido no interior do Rio, e sou casado com a Rena. Eu tenho 2 filhos, tenho a Sofia, de 4 anos, e o Owen, de quase 2 anos agora. E moro nos Estados Unidos. Eu vim para cá no ano de 2015, em agosto de 2015, para estudar no seminário Southwestern, na cidade de Fort Worth, no Texas aqui. E inicialmente o meu plano sempre foi vir, estudar, voltar, mas Deus mudou algumas coisas no meio do caminho. Quer dizer, Deus não mudou nada, eu que não tinha entendido no começo. E eu tinha esse plano, mas Deus tinha já um plano que era diferente desse. E acabei ficando, sou pastor já há quase 8 anos. Pastorei uma igreja de hispanos na cidade de Haltom City, que é na região de Dallas, por 4 anos e meio, enquanto eu fazia o seminário. E também, e depois me mudei para a cidade de Kingsville, que é no sul do estado do Texas. E já há 2 anos plantamos uma igreja aqui, que se chama Truth Community Church, que seria a Igreja Comunidade da Verdade. E aqui nós estamos. Então eu comecei a estudar teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E vim como estudante transferido do Seminário do Sul para o Southwestern. Terminei meu bacharel, fiz meu mestrado lá também. E agora eu coloquei uma pausa no meu doutorado em Ciências da Religião, no Southern Seminary, que é no estado do Kentucky.
aqui. Mas muito contente de poder estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo com vocês aqui, especialmente falando sobre o maior exemplo de servo que qualquer pessoa pode ter, que é visto na pessoa de Cristo. Amém, Danilão. Pô, muito massa ter você aqui. Danilo, além disso tudo, é vascaíno, né? Então, se tem alguém que está nos ouvindo que torce pro Vasco, o homem tá Um feliz. detalhe importante, eu não sei quando as pessoas vão assistir esse vídeo, porém, hoje é dia 27 de agosto, o Vasco ontem ganhou do Atlético Paranaense. Então, se você é atleticano, não fique bravo comigo, ok? Aí, ó. Já perdeu uma grande parte do público atleticano, né? Brincadeira. Mas vamos lá, Danilão. Que massa, cara. Muito bom ter você aqui. E vamos falar, né, sobre Jesus, o exemplo de servo. Cara, antes da gente falar sobre esse exemplo de servo que Jesus foi, eu vou te fazer uma pergunta, talvez te pegue até no pulo com ela, mas como que a gente pode definir quem foi, ou melhor, quem é Jesus? Se alguém te parasse na rua e te fizesse essa pergunta, como você responderia a ela? A gente não precisa, eu acho que nem tem necessidade de qualquer pessoa definir quem foi Jesus. O apóstolo João o define melhor do que qualquer pessoa nos primeiros 5 versículos do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, quando você pensa tentar definir Jesus, você está indo para a eternidade, né? Jesus não tem começo, Jesus não tem fim, Jesus é eterno, é o eterno Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Então, tentar definir Jesus seria tentar definir Deus. Porém, é na pessoa de Jesus que Deus se faz visível. É isso que a gente vai ver em Filipenses, é isso que a gente vai ver em Colossenses. Nele, nós podemos ver a natureza de Deus, as virtudes de Deus, os atributos de Deus, de uma maneira visível. Então, essa ideia que o profeta Isaías nos fala de maneira clara, de que ele seria Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco, é esse fator mediador de Jesus, né? Ele faz Deus ser acessível ao homem que antes não tinha acesso a Deus por conta da queda, que a gente vê no começo do livro de Gênesis. Então, definir a pessoa de Jesus seria simplesmente tê-lo como Deus. Boa. Nossa, boa, ótima definição e, né, bíblica, né? Olhar para João ali, porque ele escreve, Paulo também, ao falar sobre quem Cristo era. E, Danilão, a gente, né, vai falar aqui especificamente sobre a característica de Jesus como um servo, como nosso principal exemplo de servo. Até um spoiler para você que está nos ouvindo. Daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre outras 2 características de Jesus, né, tendo ele como mestre e como Senhor. Mas hoje vamos, né, focar aqui na questão do servo. Se a gente pudesse olhar para uma perspectiva, né, do serviço, que serviço que Jesus prestou para nós? Como é que a gente poderia definir esse grande exemplo que Jesus é de servo, baseado naquilo que ele fez ao servir a humanidade, principalmente servindo ao Pai também? O que você poderia falar para nós sobre isso? Sim. Biblicamente, o maior e principal serviço que Jesus ofereceu às pessoas com quem ele lidou durante o seu ministério aqui foi, primeiro, o serviço do ensino. Ensinar é serviço. A gente vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte é um chamado ao serviço. Ali nós temos um rei anunciando a chegada do reino que é dele e dizendo as características daqueles que habitam no seu reino. Ou seja, num sermão onde não tem nada parecido com esse sermão, ninguém nunca vai encontrar nenhum tipo, ou ouvir nenhum tipo de ensino que chegue perto do Sermão do Monte, Jesus eleva, exalta, destaca os pobres de espírito. Ele destaca os que choram, ele destaca os humildes, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Por isso, a gente vai para o final do Sermão do Monte, as pessoas saem desse encontro com ele, dizendo:
nós nunca vimos ou ouvimos ninguém ensinando dessa forma. Nunca se ouviu esse tipo de ensino, esse nível de ensino. Então, o serviço ele começa no ensino. Não tem nada mais amoroso do que falar e levar a verdade para as pessoas. É um sinal de amor. Sejam elas quem forem. Né? Claro que quando a gente olha para Jesus como pregador, como maestro, como líder, Jesus nunca ensinou ou esperou que os seus discípulos fizessem nada que ele mesmo teria feito, que ele não teria feito, né? Não teria feito. Ou seja, Jesus chama aos seus discípulos a amarem os seus inimigos, né? Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus prepara a ceia do Senhor, ele lava os pés dos seus discípulos, né? Mas João mostra que, naquele momento, o diabo já estava dentro de Judas Iscariotes. Ele já estava sob o controle da vida de Judas Iscariotes. Ou seja, Jesus não somente disse aos seus discípulos que eles deveriam amar os seus inimigos, ele mostrou que ele lavou o pé do seu maior inimigo. E se nós buscarmos... Né? Exatamente. Então, assim, nada que Jesus ensinou, ele não fez. Né? Ele sempre fez. Vamos para a cruz e você tem pessoas dizendo: se és o Filho de Deus, salve-se a ti mesmo. Né? E ele diante do Pai, diz: perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, é um nível de compaixão, de misericórdia, que a gente chama graça, né? Que muitas vezes sobrepassa o entendimento do ser humano. Por isso o Espírito Santo ele é tão necessário no entendimento da graça. A graça ela é estendida a nós por meio do ministério do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus senão pelo Espírito Santo. Né? Mas 1 Coríntios 12 é fundamental nesse processo. Né? Então, nada do que Jesus ensinou ou espera que nós façamos foge da prática dele. Tudo que ele ensinou, ele praticou. Por isso não tem erro em nenhum tipo de ensino dele, em nenhum tipo de serviço dele, tampouco. Tudo aquilo que ele fez, né? Exatamente isso que você falou, tudo aquilo que ele, no Sermão do Monte, ensina. Eu lembro uma vez, cara, que eu tava meio impactado, assim, lendo Jesus contando sobre o bom samaritano, né, e tal. E aí eu fui procurar num livro, acho que era do Tim Keller, onde o Tim Keller falava assim, né, para que a gente entenda a parábola do bom samaritano, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o nosso bom samaritano foi Cristo. Sim. Eu falei, cara, né, que interessante, até quando a gente olha e observa os ensinamentos de Jesus, né, aquilo que ele falou, a gente pode olhar para a história e ver o que ele fez como um exemplo daquilo que ele ensinou, né? Então isso já nos mostra algo muito interessante, que aquele que nos pede para sermos servos, nos serviu primeiro, né? Foi como Sim. o título desse Conecast, o nosso exemplo. Muito Sim. massa, cara, muito Se eu bom posso entender. Você adicionar quer comentar algo sobre? uma coisa só? Fique à vontade. Quando nós pensamos no serviço, no ato de servir a outros, né? Deus está sempre muito mais preocupado com a intenção por trás da ação. Jesus ele atacou muito os fariseus e os saduceus e os escribas por conta disso, porque caridade era uma prática recorrente entre os fariseus, saduceus e escribas. Eles eram profissionais nisso. Só que o coração deles, por trás, não buscava, não tinha nenhum tipo de compaixão, não estendia nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de graça. Se fazia isso para receber reconhecimento em troca. E aí a gente vai para Marcos capítulo 12, Jesus está ensinando essa lição maravilhosa na questão de dar a Deus como uma forma de adoração, de ofertar
a Deus você mesmo, e não nenhum tipo de remuneração, ou nenhum tipo de dinheiro, ou alguma coisa que você tenha, porque o coração não está ali. Todo tipo de oferta deve ser dada acompanhada do seu coração, porque o que Deus quer de fato é o seu e o meu coração. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, né? Sim. E os discípulos estão ali, os fariseus e os escribas e os saduceus, eles estão ofertando para que todos vejam e se orgulhando do valor que eles colocavam ali. De repente entra uma viúva e coloca 2 moedas ali. Jesus puxa os discípulos no lado e aponta para ela, né? Aponta para ela. Se você de fato quer ofertar alguma coisa a Deus, você vai ter que ofertar como aquela viúva ali. Porque, pense nisso, Felipe. Os fariseus, saduceus eram responsáveis como líderes do povo. Eles eram responsáveis por cuidar das viúvas. Ou seja, o fato de que aquela viúva fez aquilo ali era também um sinal de que eles não estavam cumprindo com a responsabilidade deles, que era de cuidar das Deles. viúvas. Nossa, faz sentido. Esse é o nível de ensino de Cristo, né? Ele é prático, Uhum. ele é direto, ele é perfeito e ele sempre chama a ação. Não dá para ficar só aqui. Precisa ser traduzido em ação e posto em prática, senão não faz sentido nenhum, né? Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um pastor falar sobre a diferença de quem tem pena e de quem tem compaixão pelo outro, né. A pessoa que tem Sim, pena é aquela que olha lá uma pessoa sofrendo, algo do tipo, e simplesmente: "Ah, nossa, que triste", né, aquele famoso ensinamento, né: "Nossa, você tá mal, Deus te abençoe". E é diferente, sim, né, o que Jesus nos ensina, né, o serviço cristão, ele é um serviço ativo, cara. Você sabe que você precisa e que você pode e você vai fazer aquilo, né, pelo bem do próximo e pra glória de Deus, né. Então, sim, olhar para sim, como Jesus fez isso por nós, né, como você bem lembrou na cruz, eu creio que dá uma uau, Jesus desceu do céu para servir, para no caso, cumprir a vontade do Pai, padecer naquela cruz, né, nos trazendo a justificação e tal. Então eu acho que isso é algo intrínseco no evangelho, né. O evangelho é sim, sobre um Deus que serve, sendo sim, ele Deus, criador dos céus e da terra. Então, muito massa olhar nessa perspectiva, e o exemplo que você deu da viúva faz todo sentido, né, do embate que Jesus tinha contra o serviço hipócrita também. Então sim. nos E leva aí a pensar, carregado né, de um como estamos legalismo servindo, religioso, que é muitas perigoso, vezes né, é carregado perigoso. carregado de um legalismo religioso. Foi o Sinclair Ferguson, que uma vez em um dos Uhum. livros dele, ele escreveu que o legalismo, ele é o irmão gêmeo da hipocrisia. Aham. Eles são gêmeos, né, eles se conectam em absolutamente tudo. Porque, todo ato legalista, ele tem uma hipocrisia por trás daquele ato, né. Às vezes não tão visível, mas Deus vê. Por isso Cristo atacou tanto a questão legalista de uma religião morta, que ele Sim. mesmo definiu como uma religião morta. É uma religião que não tem o foco em almas, não tem o foco na real necessidade das pessoas, mas sim no engrandecimento próprio daqueles que lideram, né. E o serviço, antes mesmo até de servir a outros, é extremamente importante entender que tipo de serviço que Jesus espera de nós. E essa é uma pergunta importante, aproveitando que você já fez. E aí, Danilão, que tipo de serviço Jesus espera de nós? Já que você introduziu aí a Sim. pergunta, e realmente, cara, é uma pergunta muito importante. Só antes de você responder, né, eu lembrei aqui também de um papo que eu tive com um amigo uma vez, onde ele me puxou a orelha com isso. Ele falou: "Cara, a gente estava conversando sobre adoração". Ele Uhum. falou: "Não, você não tem que adorar a Deus na forma como você acha, é na forma como Deus quer ser adorado. O Sim, padrão, quem coloca é Ele, de como nós vamos viver a vida, de como nós vamos adorá-lo e, consequentemente, servi-lo também". Então, o que que você responderia para essa pergunta aí? sim. O primeiro passo a entender que o serviço, ah,
ao reino de Deus, ele é um serviço que não espera nenhum tipo de reconhecimento ou honra. Não se espera isso. A compaixão. A gente vai para o livro de Atos, né? Vamos pensar em Pedro, na pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro. Lendo sobre Pedro em todos os evangelhos. A gente entra no livro de Atos, muitas vezes parece que nós estamos lendo sobre duas pessoas completamente diferentes. Sim. Porque o Pedro do livro de Atos e das primeiras décadas da história da igreja foi um Pedro dedicado também ao serviço, né? A gente vai para Atos capítulo 3, Pedro e João estão a caminho do templo e eles veem um paralítico na porta do templo, né? E enquanto todos passavam ali, e certeza que a grande maioria dos líderes religiosos, ao passar por ali, davam dinheiro ou algum tipo de ajuda a esse coxo, esse homem paralítico, né? Por quê? Como você vai entrar no templo para adorar a Deus com a sua consciência pesada? Voltamos ao coração, né? Exato. A intenção por trás da ação. Agora nós estamos olhando para Pedro e João, dois apóstolos, discípulos reais, verdadeiros, transformados pela graça de Deus. Eles param, ao ver esse homem, eles param, e Lucas ainda inclui o detalhe de que eles olharam esse homem no olho, um olhar direto. Isso muitas vezes pode passar como uma simples ação deles, mas o significado disso é muito grande. Porque ali Pedro está dizendo também, mostrando a esse homem que ele se de fato preocupava com ele. Não é só ajuda financeira. Um paralítico, um cego, um leproso, em uma sociedade como essa no primeiro século, eles eram completamente dependentes de outras pessoas, né? Eles não podiam trabalhar, eles não tinham nenhuma forma de conseguir recursos para sobreviver, dependiam disso. Chega Pedro e a única coisa que ele não tem para oferecer a esse homem é dinheiro. Sim. Mas ele é muito claro, ele de fato ele primeiro se preocupa com ele, e ele entrega a esse homem, ele proclama para esse homem o que de fato iria solucionar o problema espiritual dele. Então, em termos de serviço, como servir de maneira prática, entender isso é extremamente importante. Por quê? Porque senão tudo tem essa mentalidade de uma transação. Eu estou te dando isso e, ao mesmo tempo, você vai receber isso. Não tem nada mais importante para oferecer a uma pessoa do que a simples, porém não simplística mensagem do Evangelho. E também, nessa conversa nossa, eu vou abrir um parêntese aqui, porque Manda bala. às vezes o meu português ele sai de uma forma que ele não sairia 9 anos atrás, ok? Tá bom? A minha esposa ela me fala isso toda hora. Eu tô também tentando voltar um pouquinho aqui, exato, ao português. Mas indo agora para a parte prática, né? Vamos, por exemplo, pensar numa realidade do casamento entre um homem e uma mulher. O casamento ele é um chamado ao serviço, né? Ou seja, essa famosa literatura que começou aqui, já tá no mundo inteiro já há um tempo já, as 5 linguagens do amor, né? E eu não tenho nenhuma intenção de criticar nenhum tipo de literatura aqui, não. Porém, quando a gente olha para a união de um homem e uma mulher, a linguagem universal para um casamento sólido é a abnegação. Sim. Eu tô negando a mim mesmo em sacrifício à minha esposa e vice-versa. Não é à toa que a gente vai para Efésios capítulo 5 e é isso que a gente vê,
né? A ilustração é o amor de Cristo para com a igreja e o respeito da igreja para com Cristo. Essa é a única transação que se pode pensar na questão do serviço. Eu estou me entregando para o outro. Agora, pensa nisso comigo, Felipe. Nós vivemos, sem dúvida alguma, num tempo e numa sociedade, talvez a sociedade mais individualista que o mundo já viu. Não tem nada parecido com o Ocidente, né? Esse individualismo ocidental, em que até o entendimento de Deus, a figura de Deus, ela é uma figura do meu Deus, ele é meu. Como se eu tivesse algum direito de ter Deus, de controlar Deus. Jesus, ele é meu salvador, né? Tudo é meu, é no possessivo, é em primeira pessoa. E muitas só um vezes... comentário, Danilo. Vai lá. Até algumas músicas, cara. Esses dias eu tava ouvindo, né, tem aquela música Bondade de Deus, né, que é uma música muito linda, creio eu e tal. E daí eu tava vendo uma versão diferente de uma igreja aqui do Brasil, que é a Presbiteriana de Alphaville. E foi interessante o que eles fizeram com a música, porque, né, a música diz: eu cantarei a bondade de Deus. Daí, na versão que eles fizeram, eles propuseram, tipo, nós vamos cantar. Né, como igreja, como corpo, comunidade. Só fazendo esse comentário, porque até nas músicas cristãs, inclusive, né, que, claro, tem o seu valor terem músicas pessoais e tal, mas você vê hoje muito, de forma muito excessiva, essa ideia do eu, do meu, como você bem falou, né? Então, é um resquício desse individualismo. Sim, tem um rabino britânico, ele faleceu já há alguns anos, o nome dele era Jonathan Sacks, e eu li vários livros dele, um em especial, que falava sobre a violência religiosa, e ele descreve a mentalidade judaica de maneira histórica, né? E esse livro ele é uma crítica ao mundo ocidental e como o mundo ocidental, em muitos aspectos, perdeu a capacidade de pensar coletivamente, de se preocupar com o outro. E a ilustração que ele usou foi perfeita. Ele diz, descrevendo a mente de um judeu depois da Segunda Guerra. Assim, o resto do mundo entendeu, e até hoje, a grande maioria, especialmente o mundo ocidental, que durante a Segunda Guerra, ou no final da Segunda Guerra, o nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. Né? É uma definição muito lógica. Isso é um fato histórico, existe comprovação histórica para isso. Mas na mentalidade de um judeu, o judeu não entende dessa forma. O judeu ele entende que durante a Segunda Guerra e ao final da Segunda Guerra, é como que se um judeu fosse morto mais de 6 milhões de vezes. Nossa, que forte isso aí. O resultado do sofrimento, da dor, da falta de cuidado, do desprezo para com mais de 6 milhões de judeus, afeta cada judeu no pessoal deles, como se eles estivessem passando por isso. E a nossa ideia de serviço e de ajuda ao próximo, muitas vezes se restringe aos nossos familiares, aos que vão só na nossa igreja. Essa terminologia de nossa igreja também é muito problemática. Né? A minha igreja, não existe nada parecido com isso na Bíblia. A igreja pertence a Cristo, ele é o cabeça da igreja. Não existe nenhum dono de igreja. Existe um, é Cristo e só ele. Né? Sim. Então, essa mentalidade individualista muitas vezes nos afeta, principalmente nós no Ocidente, em ajudar o outro, em estender misericórdia para o outro. Pensa nisso. João capítulo 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, talvez é o versículo mais conhecido da Bíblia, talvez depois de João 3,16, Jesus chorou, João 11:35. Os que são criados na igreja e são ensinados a Bíblia desde pequeno, esse é o primeiro versículo que cada um decora, né? Que todos decoram. Jesus chorou. Mas para pensar que o verbo que se fez carne, eterno, nunca criado, gerado,
no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, Deus perfeito, sem pecado, ele de fato sentiu a dor da perda de uma família, de um amigo, Caramba. e ali Jesus chora, Sim. Deus chora, Deus sofre, Deus pensar nisso, isso é serviço. Isso é serviço. Uma família enlutada, o Deus perfeito se coloca do lado deles e chora com eles, sofre com eles. Não tem preço isso. Não tem preço isso. E muitas vezes esse tipo de serviço ele é extremamente negligenciado. Uma coisa que você falou, cara, que eu acho que pega muito também, é até essa ideia do serviço, né? Do quanto eu vou dar e do quanto o outro vai receber. Eu acho que nos atinge muito também numa ideia de serviço que é extremamente na zona de conforto, né? Sim. Então, tipo, é um exemplo simples do dia a dia, mas que é algo normal, assim, de acontecer. Falo porque eu já fiz isso, tá? Então, sou o primeiro aqui a ser constrangido por isso. Tipo, você sabe que uma pessoa tá mal, né? Seja pela circunstância que for, e que você pode ir até ela, né? Tipo, contato presencial nessas horas é muito importante. Sim. Mas muitas vezes, motivado pela preguiça, você, ao invés de ir até ela, você faz uma ligação. E ok, você fez a ligação. Mas eu acho que eu tô sendo muito sincero aqui, porque eu já fiz isso. Então, realmente é algo que passou no meu coração e creio que, né, pode ter passado no coração de alguma outra pessoa também. Você deixa de fazer o que deve ser feito, né, que é ir até a pessoa, como Jesus foi até, né, Maria e Marta, até a família do seu amigo Lázaro, e você faz uma ligação, que pode ser que pela circunstância só possa ter a ligação, ok, mas... E na sua cabeça você tá ok com isso. Você deixou de ir pela preguiça, mas você fez uma ligação. Então, por ter feito uma ligação, o serviço sacrificial foi feito. Assim. Eu acho que esses detalhes, assim, até para a nossa geração que tem muito mais fácil esse acesso ao outro, mas de forma rasa, né, que é realmente pelo WhatsApp, pelo Instagram, por um contato, eu acho Sim. que isso acaba também, né, não sei se você vai concordar comigo, mas disfarçando muitas vezes, maquiando a falta de sair da nossa zona de conforto, né, a falta de sacrificar algo pelo bem do nosso próximo, que muitas vezes não vai ser financeiro, mas vai ser o nosso tempo, vai ser exatamente esse ombro para estar ali chorando, para estar junto, para estar ajudando, para estar orando e caminhando junto, né? Então, acho que isso é um negócio muito interessante, cara, da gente parar para pensar e analisar, né? Que tipo de serviço que Jesus prega, que é realmente um serviço, como você deu o exemplo do casamento, sacrificial, né? Então, Quer comentar algo sobre isso? Sim. Muito bom que você compartilhou. Por exemplo, a minha esposa, ela me ensinou algo que eu levo para o resto da minha vida aqui, já há algum tempo. Eu estava num momento no ministério aqui, em que eu estava extremamente sobrecarregado. Eu me sentia extremamente sobrecarregado, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu estava trabalhando 2 empregos, pastoreando uma igreja, terminando o seminário. E um dia eu chego em casa e eu, em uma conversa com a minha esposa, eu fiz esse comentário para ela. Eu estava muito estressado esse dia. Eu disse: eu não quero falar com ninguém, não quero conversar mais nada hoje. Eu fiz o comentário, o seguinte comentário: eu não quero ver ninguém, eu estou cansado de falar com pessoas. E ouvindo isso, ela me disse essa frase e eu levo isso comigo pro resto da minha vida. Ela falou assim: Danilo, as pessoas não são parte do ministério. As pessoas, elas são o ministério. Uau. E olhando para a Bíblia, isso é extremamente verdadeiro. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E você vê Jesus em 3 anos só, né, fazendo todo esse esforço físico, mental, todo esse sacrifício
Porque se nós entendemos Jesus como homem e Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, né? A gente vai para Hebreus, porque nós não temos um sacerdote que não se compadece com as nossas lutas e batalhas, né? Sim. Então, esse foco em pessoas e não em coisas, ele é extremamente importante. Porém, se nós vamos para o livro de Atos, voltando para o livro de Atos, né? Atos capítulo 11, o evangelho está numa expansão sem precedentes, né? Começa em Jerusalém, não tem como conter, chega na Judéia, não tem como conter, a Samaria, ninguém consegue conter, e agora começa a chegar aos gentios, né? De uma maneira explosiva até. E passado a conversão de Cornélio, o evangelho chegando na cidade de Antioquia, Barnabé é mandado, é enviado pela igreja de Jerusalém, ele vê a graça de Deus no trabalho dos cristãos lá, já, mas um dos profetas daquele tempo previu um tempo de escassez, né, na Judéia. E movido por compaixão, cada um de acordo com a sua habilidade, possibilidade, sua situação financeira, eles mandaram ajuda para os irmãos necessitados na Judéia. Então ali você vê essa união de, primeiro, a compaixão que começa aqui, o serviço que é entendido aqui, mas ele também se faz visível por meio de ações. Ações. Né? Ninguém foi obrigado a mandar nada, a enviar nenhum recurso, porém, aqueles que podiam, que tinham a capacidade de fazer, assim o fizeram. Então, essa dinâmica de ajuda, se a necessidade do meu irmão não causa em mim nenhum tipo de compaixão, de misericórdia, alguma coisa está errada comigo. Se eu me digo cristão, principalmente, alguma coisa está errada comigo. Nossa, com certeza. E uma coisa, Danilo, né, que tipo, por exemplo, se você falou do foco em pessoas, muitas vezes, né, pensando agora em países como é os Estados Unidos e como é o Brasil, onde o cristianismo é um cristianismo aberto, você tem a liberdade de ser um cristão, eu vejo que até pensando na igreja em si, né, hoje as igrejas, elas, às vezes, né, e falo isso por já ter vivenciado isso, tanto em igrejas pequenas quanto em igrejas grandes, às vezes sacrificam pessoas por conta de coisas, né? Sim. E tipo, é claro, nós fazemos coisas muitas vezes no ministério pensando em pessoas, então você vai esboçar um sermão pensando em como isso vai atingir uma pessoa, então, claro, não é desse ponto que eu quero dizer, mas é que o foco nas coisas nunca pode vir em primeiro lugar se ele não estiver voltado para pessoas e sabendo que ele não pode sacrificar as pessoas, senão a coisa virou o centro da parada e não o serviço de fato ao próximo, né? E isso é muito interessante, cara, porque às vezes na rotina, no dia a dia, nas demandas, no trabalho, no que você tem para fazer na sua faculdade, você que está ouvindo a gente aí que é jovem, que é universitário, pode ser que você, né, vai ter na correria algo ou a tendência de sacrificar a pessoa para que sua meta seja batida, para que sua prova seja entregue, seu trabalho. Eu não estou falando aqui que você deva usar de pessoas para justificar também seus atrasos e erros, né? Mas é justamente nós termos compaixão a ponto de amar as pessoas e servi-las ainda assim, sem sacrificá-las pelas nossas coisas e, consequentemente, né, pelos nossos próprios egoísmos e vaidades. Então, pô, essa frase da Rena aí, realmente, cara, é um negócio que pega, né? E se você olhar para a vida de Jesus, como você bem falou, a vida de Jesus aqui na Terra foi uma vida totalmente sacrificial para pessoas, né? Com o objetivo de nos salvar, de nos resgatar. E até nós que não tivemos, vamos dizer assim, um contato físico e pessoal com Cristo, mas aqueles que tiveram, você vê Jesus de fato sendo compassivo com eles, né? Tipo, tendo tempo de ir até eles, algumas vezes até cansado, pessoas chegavam até ele insistia em ir, desviava a rota de caminho, quebrava, vamos dizer assim, certos preconceitos. E eu acho que uma pergunta que cabe, né, para nós aqui, principalmente você, ó, jovem cristão que está me ouvindo aí, que participa de um contexto universitário, até onde você está disposto a quebrar um preconceito e ir em um determinado grupo que talvez não se encaixe com a sua linha de pensamento, ou que, né, realmente não tenha nada com a palavra de Deus, mas que é um grupo que precisa do evangelho,
Até que ponto você está disposto a ir até lá? Não para se misturar, é claro, mas justamente para ser luz, justamente para pregar a verdade em amor e para falar desse evangelho, né? É uma pergunta que fica, porque acho que sair de um podcast desse e não pensarmos em atitudes práticas que a gente pode ter, com certeza, é furado. Né? Danilo, já agora caminhando um pouco mais para o nosso viés prático aqui, né? A gente falou muito aqui sobre Jesus como nosso principal exemplo de servo, e ele deve ser e é o ponto principal. Uma pergunta mais pessoal, assim, para você. Quando que foi a virada de chave na tua vida que você teve um entendimento disso tudo aqui que você tem falado e a gente está conversando, de tipo, cara, meu serviço não é só fazer o que eu gosto na igreja, mas muitas vezes é fazer o que eu não gosto e poder, né, sair da zona de conforto para servir ao próximo e tal. Se você puder e quiser compartilhar um pouco disso com a gente, acho que vai ser massa também. Sim. Desde que a graça de Deus me alcançou, já há 12 anos, a minha vida tem sido marcada por ensinamentos de Deus em questão de entender o significado real do servir a Deus. O que Deus espera de mim, né, como servo dele. Então, assim, tem sido desde o princípio um processo de aprendizado, que ele de fato continua. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com esse serviço ao próximo, sem esperar absolutamente nada em troca, foi quando eu entendi o evangelho. Eu fui numa viagem missionária a Cuba e ali eu vi, de fato, o que significa se sacrificar em prol do outro sem esperar absolutamente nada em troca. Ainda mais do que isso, se sacrificar em prol do outro sem ter nada para oferecer ao outro, e ainda assim você mostra esse sacrifício. E aquilo foi de um impacto para mim que é difícil até eu mensurar o impacto disso, né? Porque você está diante de um grupo de pessoas onde eles se juntam para orar, e nessa oração não tem nada além de agradecimentos. E pensando logicamente, fisicamente, humanamente, não tinha nada ali para eles estarem agradecidos com Deus. E eu, em princípio, eu pensava que eles estavam completamente errados. Se você é grato a Deus, por quê? Pelo quê? A única pessoa errada nessa situação toda era eu. E chegou num ponto em que o que isso causou no meu coração, no meu entendimento, foi o seguinte: eu não tenho absolutamente nada e eu quero isso daqui, eu quero o que eles têm aqui. Esse nível de satisfação que só se pode encontrar numa pessoa que de fato tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Mas saindo desse contexto, que é um contexto de muita pobreza, né? O contexto de Cuba é um contexto de muita pobreza, voltando para o Brasil, aí de repente eu me vejo nos Estados Unidos, que é o oposto, né? A abundância de recursos e de tudo isso, esse acesso a todas as coisas que você quer. Normalmente, se você trabalhar, você vai ter acesso a muitas delas, né? E ao ver isso, também me deparar com o mesmo problema, em uma escala diferente, se mostrando em situações diferentes, porém, ainda assim, os cristãos verdadeiros você vê se desprendendo das coisas que eles têm e tentando focar a vida deles no reino de Deus e na expansão do reino de Deus, investindo em pessoas, investindo em vidas. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir no Egito. Você foi no Egito não tem muito tempo, né? Você visitou o Egito, né? O celular descarregou, cara, eu não vi, foi mal. Aí minha internet acabou caindo. Você Pode tá me continuar aqui? ouvindo? Tô. Um minuto. Pode continuar de onde você parou, você estava falando, né, das pessoas se desprendendo, daí eu só faço o corte depois lá. Sim. E essa outra realidade, e ainda assim a necessidade de focar na necessidade do outro e também na gratidão a Deus pelo que você tem, seja isso muito ou pouco.
Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir no Egito e passar 2 semanas lá. E em contato com locais, nós ficamos com locais no Egito, né? Missionários locais e algumas das pessoas que eles serviam lá. Em algumas das minhas interações com eles, eu me lembro de um dia visitando uma mesquita no meio do Cairo, a cidade do Cairo, assim. E todos os que estavam comigo eram muçulmanos, todos. Eu era o único cristão ali, não tinha ninguém mais. Os que vieram comigo no nosso grupo, eles foram para uma outra mesquita, então eu fiquei com esse grupo de muçulmanos. E tinham talvez 2, 3 mil pessoas nessa mesquita imensa. E de repente lá dentro eles têm o momento de oração deles, né? E ali eu tive esse dilema: o que eu faço, Deus? O que eu faço aqui? Eu oro, eu não oro, eu me prostro, eu não me prostro. E pela misericórdia de Deus eu decidi me prostrar com eles dentro de uma mesquita. Porém, a minha oração com certeza foi muito diferente da oração deles, né? E passado isso abriu uma porta para algumas conversas que continuam até hoje. Já se fazem 5, 6 anos dessa viagem. Eles me perguntaram: por que você se prostrou e orou aqui? E com essa pergunta, eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de começar a conversar com eles sobre o meu entendimento de graça, de Deus, do Evangelho, da pessoa de Jesus, do ministério do Espírito Santo, que continua até hoje. Por 3 anos eu tive a oportunidade de ler o livro de Isaías completo com um muçulmano. Qual? E assim, muitas coisas no entendimento dele do Evangelho, pela graça de Deus, mudaram, as coisas mudaram. Tudo isso começou com um dilema cultural, um dilema religioso, um dilema de fé. Eu pela primeira vez na minha vida, eu me senti no olho do furacão. Todo mundo ao meu redor. Mas foi a partir daquele momento ali que Deus abriu uma porta, e essa porta ainda está aberta. Ela segue aberta. E tudo isso, de fato, eu encaro como serviço. É uma maneira de servir a Deus. Isso que eu fiz não pode ser nem de perto comparado com o que os missionários que eu conheci lá já fazem há 15 anos. Servindo a pessoas que em muitas áreas da vida deles, eles se odeiam, né? Ou eles odeiam alguns cristãos, né? Principalmente os que tentam chutar a porta na questão da fé deles, ao invés de mostrar de fato o que é o amor de Deus e o que é o Evangelho. Não é um Evangelho que agride, é um Evangelho que estende a mão, né? É um Evangelho acessível. Com certeza. Sim. A todo tipo de gente, né? Tipo, então, cara, que massa, velho. Que massa ouvir essa experiência. Tu conheci um pouco, né, da tua história já, mas ouvi assim, de forma mais intensa e profunda. Eu até lembro, cara, do dia que você pregou aqui na virada de ano de 2019, né? Eu lembro que você deu um exemplo, foi uma pregação em cima de Isaías 6, do chamado Isaías. Você deu um exemplo acho que de um cara que, não sei se você jogava tênis ou corria com ele, que era muçulmano. Você Sim, estava isso no foi aqui processo nos de Estados Unidos. pregar o evangelho. Isso. E você está no processo, né, de levar o evangelho até ele, comunicando e tal. Eu lembro que essa mensagem foi a mensagem, né, que foi quando o primeiro dia, assim, que eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Passa, assim, né, eu vi essa experiência e ver, cara, realmente, nós estamos num mundo que clama. E muitas vezes, né, os cristãos são reconhecidos por muitas coisas e não por uma característica que deveria ser talvez a das principais, que é o serviço. O serviço que nos tira de nós para Deus e para o outro, né? O serviço sacrificial, como a gente bem falou aqui. Então, cara, isso é fantástico ouvir isso, né? E poder aplicar, né? Na minha vida hoje trabalhando, na sua, trabalhando aí como pastor, no ministério, para você, universitário acadêmico, que está nos ouvindo e nos assistindo, como você pode servir como Jesus serviu, como que você pode seguir os passos de Cristo
através do serviço cristão. Que isso vai te tirar da sua zona de conforto, pode ter 100% de certeza. Já vai com essa consciência. Ter esse entendimento, com certeza, é muito importante. Vamos caminhando aqui para o final. Cara, você quer deixar uma palavra final para a galera nos ouvindo e nos assistindo? Ou se você tem mais alguma coisa, né, para falar, para complementar, a palavra está contigo, fique muito à vontade. Manda bala. Primeiro, obrigado pelo convite. A conversa ela pode continuar por dias aqui, né? Exato. Coisa para falar, a gente mais tem. A gente tem muita coisa para falar. Mas o que Deus faz na nossa história, essas coisas elas acontecem por uma razão, né? Uma razão. A gente vai para o livro de Jó, no capítulo 14, no Jó 19, versículo 14. Os nossos dias aqui, eles são contados. Deus sabe tudo o que acontece, o porquê de tudo que acontece. Nada que acontece na sua vida, na minha vida, foge do controle, do plano de Deus. São muitos os exemplos na Bíblia de homens e mulheres que decidiram servir a Deus e eles passaram por momentos muito difíceis. Hebreus capítulo 11 é a história de homens e mulheres, heróis da fé, em que eles não viram, até as promessas que eles proclamaram, eles não viram em vida. Eles foram perseguidos, eles foram mortos. Mas a gente vai para o final de Hebreus capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus nos diz que a razão pela qual eles foram tratados do jeito que eles foram tratados foi porque o mundo não é digno de tê-los aqui. E esse é um princípio que eu tenho tentado viver como base e também com pessoas que Deus segue enviando na minha vida e trazendo para perto de mim, especialmente aqui na nossa igreja, de viver de uma forma em que até o caos que está ao nosso redor, ele não nos tira do foco. Jesus nunca falou nada a respeito de buscar equilíbrio, o equilíbrio entre o trabalho e a vida religiosa ou a vida cristã ou a família. Jesus nunca falou sobre equilíbrio. Ele falou para focar em uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas os serão acrescentadas. Então, para seguir em frente, especialmente como universitário, né, tantas decisões que precisam ser tomadas e entendimento de caminho, onde eu vou, para onde eu vou, que direção eu sigo, como lutar contra os ataques de um mundo perdido, pecador, um mundo que, de fato, o mundo que mata o Deus encarnado é um mundo perdido. O Spurgeon disse isso, né? Como esperar honra vindo de um mundo que mata o Filho de Deus? Mas todos os servos verdadeiros de Deus trabalharam, buscaram agradar a um Deus e um Deus só. Então, essa tem sido a tônica da nossa busca aqui, pela misericórdia de Deus. E eu espero que essa também seja a tônica da sua busca, de viver para a honra e glória do nome do Senhor, nos seus estudos, nos seus planos, e entregue de fato o seu caminho ao Senhor. Isso não é mito, não é fantasia. Entregue de fato o seu caminho ao Senhor. E o mais ele o fará.